Olá, pessoal! Chega mais para a gente entender juntos um dos períodos, olha, mais turbulentos e fascinantes da história do Brasil. Foi uma época de muito caos, muita disputa de poder, um monte de revoltas, enfim, bora mergulhar nisso. E aí, já pararam para pensar? E se o imperador do Brasil fosse só uma criancinha de 5 anos? Parece coisa de filme, né? Mas acreditem, não é ficção nenhuma. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil e deu pontapé inicial para um período assim completamente maluco da nossa história. Pois é, bem-vindos ao período regencial. Pensa só, por quase 10 anos, o Brasil era um império que, bem, não tinha um imperador de verdade no comando. O trono estava lá, mas estava vazio, só esperando o herdeiro crescer. E claro, essa situação toda gerou uma briga daquelas para ver quem é que ia mandar no país de verdade. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para entender essa confusão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, bem para o momento em que o trono ficou vazio. A palavra-chave aqui é abdicação. Basicamente, em 1831, o imperador Dom Pedro I, super pressionado por uma crise política e econômica gigante, simplesmente larga tudo. Ele renuncia ao trono e volta para Portugal. O detalhe? Ele deixa para trás o filho dele, o Pedro de Alcântara, com só 5 aninhos de idade, como o único herdeiro do Brasil. Com o herdeiro que era uma criança, a grande pergunta que ficou no ar foi: tá, e quem é que vai governar o Brasil até ele ter idade para assumir o trono? E olha, a resposta para isso não foi nem um pouco fácil de encontrar. A solução que encontraram foi colocar regentes no poder, ou seja, políticos que iam governar temporariamente no lugar do menino. Só que tinha um probleminha: os políticos da época não concordavam em quase nada. Eles se dividiram em 3 times principais, cada um com uma ideia bem diferente para o futuro do Brasil. Bora conhecer essa galera? O primeiro time era o dos restauradores. O objetivo deles, bem direto ao ponto: queremos Dom Pedro I de volta no trono. Eles achavam que só o imperador original poderia colocar ordem na casa. Aí vinha o time número 2, os liberais moderados. A ideia deles era a seguinte: ok, a gente continua com a monarquia, mas calma lá. Eles queriam que o poder do imperador fosse limitado, controlado por uma constituição. Nada de poder absoluto. E por último, o time número 3, os liberais radicais. Esses aqui queriam ir bem mais longe. O lema deles era mais poder e autonomia para as províncias. Eles defendiam que o poder tinha que ser descentralizado, sabe? Cada região com mais liberdade para se virar. Então, para a gente visualizar melhor, a disputa era essa. De um lado, os restauradores, querendo poder centralizado e a volta de Dom Pedro I. Do outro lado, os liberais radicais, pedindo o contrário, o máximo de autonomia para as províncias. E ali no meio, tentando equilibrar tudo, os liberais moderados. Foi essa briga de ideias que ditou o ritmo de todo o período regencial. Ok. E enquanto essa briga toda acontecia lá em cima, entre os políticos, como é que estava o resto do Brasil? Bom, a tensão foi tão grande que ela simplesmente explodiu. E explodiu na forma de um monte de revoltas super violentas que quase dividiram o nosso país no meio. Lembra daquela ideia de dar mais poder e autonomia para as províncias? Então, ela foi colocada em prática. E o resultado foi um verdadeiro caos. O que aconteceu foi que as elites de cada lugar começaram a brigar entre si e a população mais pobre, que já vivia muito mal, se rebelou de vez. Só para se ter uma ideia do tamanho do problema, a gente teve revoltas gigantescas. A cabanagem lá no Pará e a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul foram 2 das maiores e mais sangrentas. E não parou por aí, não. Teve balaiada no Maranhão, sabinada na Bahia, o Brasil estava literalmente pegando fogo. Bom, com o país nesse caos todo e o medo de que o Brasil se quebrasse em vários pedaços, os políticos que estavam no poder pensaram: opa, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa. Eles decidiram que era hora de dar um passo para trás. A prioridade agora era restaurar a ordem, custe o que custar. E aqui a gente vê uma virada de chave, é como se um pêndulo político tivesse mudado de lado. O período começou com essa onda mais liberal, de dar mais poder para as províncias, e terminou com um regresso conservador. Ou seja, fizeram exatamente o contrário, tiraram a autonomia e centralizaram o poder todo de novo lá no Rio de Janeiro. E a principal ferramenta que eles usaram para isso foi a Guarda Nacional. É super importante entender isso aqui. A Guarda Nacional não era um exército para lutar contra outros países. A função dela era outra. Era uma força para manter a ordem aqui dentro, reprimir as revoltas do povo e garantir o poder do governo central.
Só que, mesmo centralizando o poder, a bagunça continuava. Trocava regente, entrava regente e nada de a paz voltar. Foi aí que os políticos tiveram uma ideia bem ousada, para não dizer genial, para tentar acabar com aquela crise de uma vez por todas. E qual foi a grande solução? Simplesmente decidiram que o príncipe herdeiro já era maior de idade. Foi assim, os liberais, que estavam querendo voltar para o poder, propuseram isso e o Congresso topou. Oficialmente foi um golpe, né? Porque eles mudaram a lei na marra. Mas, na prática, todo mundo viu aquilo como a única saída para finalmente pacificar o Brasil. E quantos anos tinha o Dom Pedro de Alcântara quando ele foi declarado maior de idade e virou imperador Dom Pedro II? Pasmem, só 14 anos. Isso mesmo, um adolescente de 14 anos recebeu a missão de governar um império que estava em chamas. Ufa, que período intenso, hein? Agora que a gente já viajou por toda essa história, que tal a gente testar o que ficou? Bora para o nosso desafio? Então, resumindo tudo numa boa, o período regencial foi essa época super instável, com regentes governando no lugar de um imperador criança, foi marcado por muita briga política e revoltas e acabou com essa sacada aí do golpe da maioridade. Uma década de puro improviso que mudou o Brasil para sempre. Primeira pergunta do nosso quiz. Que evento foi que encerrou oficialmente o período regencial? Valendo? E a resposta é o golpe da maioridade. Aquela jogada política que colocou o jovem Dom Pedro II no trono antes da hora. Vamos para a segunda. A criação da Guarda Nacional tinha qual o objetivo principal? Tempo. O objetivo era manter a ordem interna. O foco dela era controlar as revoltas e garantir a estabilidade dentro do próprio Brasil. E para fechar o nosso desafio, qual foi uma das principais consequências de dar mais autonomia para as províncias lá no comecinho do período? Isso aí! O resultado foi um aumento gigante nas tensões políticas e nas revoltas. O tiro saiu pela culatra, né? E agora, uma pergunta para a gente pensar e debater aí nos comentários. Se pudessem entrar para um daqueles 3 times da época, restauradores, moderados ou radicais, qual escolheriam? E o mais importante, por quê? Deixem a opinião de vocês aí embaixo. É isso, pessoal. Se curtiram essa explicação sobre o período regencial, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscrevam e ativem o sininho para não perder os próximos conteúdos, combinado? A gente se vê na próxima!